Ok, então na última aula nós vimos o empenho da indústria cinematográfica de Hollywood em particular na disseminação da ideologia LGBT gênero, não é mesmo? Agora vamos tentar entender a participação da televisão nisso, né? Televisão que no fundo pertence aos mesmos grupos, né? Então vamos ver como esse universo também colaborou na difusão dessa cultura, né? Vocês têm que entender que quem manda na telecomunicação via satélite, né, hoje em dia governa os corações e domina as mentes, né? Quer dizer, a TV ela se tornou a mais impressionante e engenhoca de lavagem cerebral da história universal, né? Quer dizer, ela acompanha o público no café da manhã, né? Formata a visão de mundo no almoço, alimenta todos os sonhos de noite, está ligado 24 horas, não é mesmo? Então, é uma máquina de idiotizar o público, né? Quer dizer, monopolizada por alguns poucos, esse é o problema, né? Esses alguns poucos, então, eles espalham um pensamento único, né? Em tempo real, nos 4 cantos do planeta, né? Alcança-se o esquimó da Groenlândia, o favelado da Rocinha, o banqueiro de Wall Street, numa fração de segundo. Assim vai moldando um tipo antropológico unidimensional, de emotividade homogênea, reflexos iguais, raciocínio idêntico, não é mesmo? Então, é interessante notar que todo esse poder, nada disso se submete às mais elementares regras da democracia, né? Trata-se de um poder capaz de induzir percepções sociais, de atitudes eleitorais, de fazer ou destruir um legislador, de eleger ou derrubar um presidente, não é mesmo? De influenciar a sensibilidade judiciária, as condutas policiais, de impactar a posição de um procurador, de um professor, não é? Capaz de massificar uma noção de legitimidade política, até de vender um conceito de democracia, não é mesmo? Em detrimento de outro, né? Mas tudo aquilo é movido por decisões tomadas à margem do sufrágio universal, no ambiente restrito, né, dos conselhos editoriais ou das assembleias de acionistas, né? Então não existe praticamente qualquer mecanismo de controle democrático sobre o conteúdo, sobre a forma dos programas, né? Não há meios de fiscalização popular. Existe isso em certos países. Certos países eles têm o que se chama o conselho de imprensa, então composto por representantes da sociedade civil, não é mesmo? Então seria, você poderia imaginar um conselho desse composto por representantes primeiro dos partidos políticos nas mesmas proporções, né, que eles são representados no Parlamento Nacional. Então se o canal de televisão for tendencioso demais, ele leva um puxão de orelha, ele tem como são várias zonas de poder se contrabalançando uma a outra, não é mesmo? Então já mantém assim nos trilhos do razoável, né? Mas também participam disso, ou podem participar disso, suponhamos associações de pais, de alunos, de crianças em idade escolar, né? Você pode imaginar nisso, sei lá, representantes de associações profissionais diversas, ou talvez, se fosse aqui no Brasil, quem sabe, os movimentos sociais, o movimento Sem Terra, mas também a Fiesp, né? Uma organização patronal, e talvez representantes de igrejas e tudo aquilo. Então são órgãos, não é, compostos pela base da sociedade que exercem então um poder de supervisão, né, sobre esse poder imenso, que é a mídia, não é mesmo? Naturalmente, se você propuser isso aqui no Brasil, a Globo e companhia vão chiar, eles vão falar de censura na hora, né? Quer dizer, é o tipo de falácia clássica, nesse caso, para driblar a proposta, mas naturalmente censura é outra coisa. Censura é quando uma autoridade de cima para baixo então faz pressão, não é? Impõe, né, uma determinada versão dos acontecimentos do mundo, não é mesmo? O que estou aludindo aqui é o contrário, é um controle democrático da base sobre
sobre o poder, né? É totalmente diferente, né? Perfeitamente legítimo nesse caso, né? Mas nós não temos isso, não existe aqui no Brasil. Nós temos apenas algumas centenas de pessoas arrogando o seu privilégio regaliano, né? De censura. Então, censura todos os demais por exclusão dos demais, né? Por exclusão a priori de toda a voz dissidente, né? Então, quem exerce a liberdade de expressão é quem está posicionado nesse sistema. Quem está fora, então, fica calado, não é mesmo? Né? Então, o funcionamento a contento da democracia, ela implica, na minha opinião, uma democratização da própria democracia. Isso passa pela apropriação popular das ferramentas que modelam o entendimento a direcionar o voto, né? A democracia não é apenas você colocar um voto numa urna, há um momento anterior a isso, né? Quer dizer, tem que saber quem é, antes disso, quem é que direciona a vontade do eleitor num sentido do outro, né? Então, você vai pegar o raio-x da estrutura midiática ocidental, revela uma concentração descomunal de controle. basicamente 90% do que se fala e se mostra nos noticiários, por exemplo, representa um pensamento de pronta entrega, irradiado de 3 a 4 pontos de produção para o resto do mundo. Você faz a experiência. Você chega em casa, hoje em dia, então, dá para pegar canais do mundo inteiro, não é? Então, você pega o jornal televisivo na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, no México, no Brasil, não é? O que você vai perceber? Completamente uniforme. São as mesmas frases, os mesmos raciocínios, as mesmas imagens, o mesmo enlatado. Quer dizer, você tem mais de 200 canais distintos. Isso dá uma ilusão de diversidade extrema, mas no total é um pluralismo de coisas iguais. Não adianta você passar de um para outro, porque em busca de coisa diferente, porque todos dizem exatamente a mesma coisa. Até aquele casalzinho de locutores, ele é padronizado no mundo inteiro. De forma que o telespectador não tem outra opção a não ser escutar o que o sistema manda escutar e ver o que o sistema manda ver, sentir como o sistema manda sentir e pensar como o sistema manda pensar e até agir como ele manda agir, não é mesmo? Quer dizer, a Globo e suas homólogas pelo mundo afora não são inventoras de representações mentais, né? Pelo menos nesse campo ao qual estou me referindo, elas funcionam antes como revendedoras de um produto acabado, essencialmente norte-americano. Elas são redistribuidoras, né? Existem, pois, muitas distribuidoras, ao passo que a fábrica de imaginário, essa é única, né? E quem está posicionado nela manipula o mundo, né? Você pega a história do Saddam Hussein, né? Quer dizer, que passou na mídia internacional como o agressor, mas ele era o agredido, não é ele que invadiu os Estados Unidos, o contrário, né? Os Estados Unidos organizaram uma máquina de guerra no canto do mundo, atravessaram mares e oceanos e foram bater no outro que estava na casa dele. Então, isso é uma guerra de agressão. Então, o agressor é o americano, mas o que passa para o mundo é o contrário. Por quê? Porque não é o Saddam Hussein que controlava os satélites, não é ele que contava a história, não é mesmo? Então é isso, né? E até a paisagem da Europa profunda, ela confirma o poder da mídia, né? Digo daquelas cidadezinhas do interior, né? Então, por exemplo, eu sou da Bélgica, de uma região ondulada, uma região de colinas, né? De pomares, assim, né? Tem muito bonitinha, parece um presépio, né? Muito lindo, né? Eu lembro quando eu era criança, a gente ia para a escola de bicicleta, porque lá na Bélgica todo mundo nasce montando uma bicicleta, é que nem aqui todo mundo então nasce com uma bola no pé, não é? Lá o esporte nacional é o ciclismo, né? Então a gente todo dia andava uns 15 quilômetros para ir para a escola, era
ocasião de apostar a corrida, não é mesmo? E a gente atravessava essa paisagem e na colina mais elevada, os europeus gostam muito de piquenique, ainda há uma mesa grossa de madeira com bancos para sentar e fazer piquenique. As famílias então param e fazem piquenique, a paisagem é bonita, não é mesmo? E é isso, tá? E daquele ponto a gente avista 5 cidadezinhas, nós chamamos de village em francês. E o que impressiona é a posição central da igreja. Então, a estrutura a mais elevada é a torre da igreja, o campanário. E aí as casas se constroem em torno da igreja. Elas olham humildes, então, para a igreja. Quer dizer, isso simboliza, evidentemente, o poder da Igreja Católica Romana durante 1000 anos de Idade Média, não é mesmo? Então, na minha infância, o discurso normativo era o discurso do padre. Então, no domingo a gente ia para a missa e ele fazia fugiu a palavra agora, o discurso dele, desculpa, tem outro nome, mas não está me ocorrendo. Então, ele fazia o discurso dele. E aí pronto, uma lição de moral, e a gente ia blindado para a semana toda para não cometer pecado, não é? Andava direto durante a semana e recomeçava todo domingo, Eu, na realidade, era meio pagão, assim, eu ia para a igreja, era por outra razão, não era por causa do padre. Lembro bem porque as moças, elas no domingo, elas se vestiam bonitas para ir para a igreja, para se mostrar para os rapazes. Então era o momento onde a gente ia para ver as moças, para ver as paqueras potenciais. Não é isso, mas era todo domingo. Então, quem fazia a cabeça da cidade era o padre. Hoje em dia, sequer a Europa não fabrica mais padres, acabou. Quer dizer, todo mundo está grudado na televisão, não é mesmo? Quer dizer, os donos de alma agora, eles oficiam em casa. Você precisa sair de casa não, que a coisa vem atrás, não é mesmo? Então, alguns anos atrás, eu estava de férias na Bélgica, na minha terra natal, e aí eu tenho um sobrinho jovem, 20 e tantos anos, e fala, ok, tio, vamos lá dar um passeio de bicicleta. Mas que ótimo! Aí eu vou com ele e nós pegamos o caminho que eu pegava para ir para a escola na minha infância. E naturalmente eu não tenho mais fôlego, então ele pedala mais, não é? E eu cansei. Eu tive que parar para sentar e eu parei justamente naquela colina que domina toda a paisagem. Eu parei onde tem essa mesa, esse banco de piquenique. Aí eu sento aí e eu fico olhando para o panorama da minha infância, não é? E de repente o clique na minha cabeça. Quer dizer, não eram mais as torres de igreja que estavam dominando a paisagem. Agora você tinha ainda, né, as cinco cidadezinhas com a torre da igreja, mas agora o campanário ele estava olhando humilde para uma estrutura mais elevada, que meio que olhava para a igreja assim, entendeu? De cima para baixo, não é mesmo? Então, agora você tinha uma estrutura mais elevada do que a torre da igreja. E eram as torres de retransmissão de televisão. E isso realmente é sintomático do que aconteceu nos últimos 50 anos. Quem manda nas mentes, nos corações agora é a televisão. Então, nós temos que ter consciência disso. Porque é um poder, né? É um dos grandes poderes que dominam o mundo na hora atual. É isso. Então, nós temos que ter capacidade de recuo, de análise, não é mesmo?
senão a gente vira um bando de dolis. Vocês lembram daquela ovelha, a primeira ovelha clonada? Foi toda como que eu vou dizer assim, uma sensação na época, uns 20 anos atrás, né? Quer dizer, eles clonaram pela primeira vez uma ovelha, era branquinha, bonitinha, não é mesmo? É perfeita. Né? Agora você pensa em milhões de réplicas, milhões de dolis, todas idênticas, todas com a mesma carga genética, todas com as mesmas proteções imunológicas, mas todas também com as mesmas fraquezas. Pois se pegar um vírus contra o qual a matriz não tiver defesa, é todo o rebanho que morre na hora. Não sobra uma para contar a história, concorda? Pois a clonagem cultural ela funciona da mesma forma, não há mais um para pensar diferente. É um único design emocional, uma única mecânica mental. Não sobra um para ter senso crítico. Aí um mergulho geral na catástrofe, de olhos fechados. Né? Então, como eu disse, é para se conscientizar disso. Nós vivemos numa época de pensamento único. Né? Absolutamente uniforme. Né? Que paradoxalmente só fala em diversidade, que nega a diversidade, entendeu? Fazendo uma bruta propaganda sobre o conceito de diversidade, não é mesmo? Isso faz parte do projeto global. Tem que produzir um cidadão global, igualzinho no mundo todo. É o que eu chamo de cidadão Coca-Cola. Mesmo na Índia, no Brasil, nos Estados Unidos, não é mesmo? É o Fordismo aplicado à política. É a produção em série aplicada à política. Se você produzir milhões de canetas iguais, você precisa produzir 1 milhão de consumidores iguais para comprar a caneta em questão. Você tem que uniformizar os gostos para vender suas canetas, concorda? O marketing moderno faz isso. Ele pode construir um discurso, por exemplo, direcionado a uma determinada franja da população, não é mesmo? Vai estudando isso, o que eles querem ouvir, né? Vocês vão para uma borracharia de periferia e vocês olham para as paredes, o que vocês veem? Só mulher pelada, só pôster de mulher pelada. Uma vendendo um pneu, outra vendendo um parafusinho, né? Então ela vai segurando o parafusinho entre os dedos assim, mostrando as abundâncias, não é mesmo? Então vocês falam, o que está vendendo, parafuso ou outra coisa? Na realidade, vende tudo ao mesmo tempo. Né? Quer dizer, é isso, a arte do marketing, né? Porque ela vende vende um sonho. Agora, a parte do sonho que o coitado vai poder levar é apenas o parafuso, beleza, mas enfim, o que atrai é a mulher. E por que mulheres peladas na borracharia? É porque o público da borracharia é masculino. Vocês estão entendendo? Então, o homem gosta de mulher pelada desde as cavernas, não precisamos de convencê-lo muito. Agora, você não vai ter, evidentemente, isso não surtiria efeito numa loja de aviamento que vende fio de costura e coisas desse tipo, porque isso não vai interessar aquela velhinha que faz crochê, estamos de acordo? Mas na borracharia, isso é um tiro na mosca, não é mesmo? Agora, o marketing moderno, ele vai além disso, porque ele não explora apenas uma aspiração pré-existente numa franja do público. Ele cria, do nada, aspirações novas, não é? Por exposição sistemática a certas imagens, a certos discursos, ele cria desejos artificiais, não é mesmo? Agora, essas técnicas usadas no comércio para vender maionese ou ketchup, coisa desse tipo, elas são também usadas para vender ideias políticas, e é aqui que a coisa se torna perigosa. Elas são usadas, são as mesmas técnicas que são usadas para vender um determinado conceito de democracia, por exemplo.
se você quiser vender um modelo global único, não é mesmo? Uma política global única, é preciso também produzir milhões de eleitores iguais, não é mesmo? Então, da mesma forma que você vai querer vender um vidro de maionese para 1 milhão de consumidores, então você tem que fabricar as aspirações, não é? Quer dizer, os gostos do público, você tem que fabricar 1 milhão de compradores iguais, então se você vai vender um modelo político para centenas de milhões de pessoas, então você tem que uniformizar também o eleitor, todo mundo vai ter que votar igual, não é mesmo? Todo mundo vai ter que votar respondendo aos mesmos estímulos retóricos, ao mesmo discurso, né? Não é assim, né? Então é isso, é meu cidadão Coca-Cola em questão, né? Igual na França, na África, no Brasil, não é mesmo? Né? E o sistema de telecomunicação via satélite, ele garante isso, né? Mas não apenas parte disso, né? Quer dizer, também os sistemas educacionais, né? Quer dizer, vocês têm eu já mencionei 2, 3 vezes que estou estudando as bases nacionais curriculares comuns aqui no Brasil. Nós temos o equivalente disso em outros países, não é mesmo? Então, isso é para formatar cabeças iguais, por uniformização dos programas escolares, né? E introduzindo, inclusive, o que chama conteúdos atitudinais, né? Ensinar atitudes e não, por proposição, os conteúdos cognitivos, né? Então, é para formar um cidadão que vai lutar contra a homofobia, contra o aquecimento global, coisa desse tipo, mas não um cidadão que sabe gramática, que sabe os pontos e as vírgulas, que sabe contar, que sabe matemática, não é mesmo? Né? Então, isso já se torna secundário. Né? Então, repito, nós vivemos num sistema, numa época de pensamento único. Inclusive, antigamente, assim, sinceramente, uns 50 anos atrás, um francês era francês, um brasileiro brasileiro, um alemão alemão, você tinha cabeças distintas. E hoje, isso daí, você querer pensar por conta própria, é taxado de nacionalismo e é negativo. Quer dizer, você tem que ser globalista. O nacionalismo, o que seria patriotismo, que na minha opinião é uma qualidade, não, passa a ser uma coisa negativa. Quer dizer, você tem que aderir a essas ideias de multiculturalismo e tudo aquilo, não é? E pronto, você perder necessariamente sua identidade nacional, não é mesmo? Então, é interessante que essa ideologia, então, como eu disse, ela passa pela televisão, ela passa pelo cinema, ela passa pela escola, ela passa pela universidade também. Eu sei muito bem disso, porque eu sou professor universitário. É até assim, é interessante ver, quer dizer, eu escuto muito esse tipo de conversa na universidade. Conversa, então, o que eu vou dizer, zombando praticamente dos cristãos, né, chamado de fundamentalista e quadrado, fechado e tudo aquilo, não é mesmo? E o universitário se achando superior, digamos, né, mais esclarecido. Então eu vou te falar uma coisa, eu andei frequentando os meios evangélicos nos últimos tempos por causa desse curso, justamente, que estou passando na internet, então eles convidam para trocar ideias e tudo isso, não é mesmo? Eu não tenho dúvida, eu achei muito mais abertura mental numa igreja evangélica do que na universidade. Quer dizer, cristão ainda reflete sobre os próprios dogmas, não é? Discute tudo aquilo, né? O universitário não, ele vomita uma ideologia de forma absolutamente acrítica. Quer dizer, ele não tem uma reflexão sobre os próprios dogmas universitários. Não é mesmo? Ele funciona praticamente por reflexos pavlovianos.
o sinal sonoro de homofobia, sexismo, machismo, xenofobia, tudo isso, meio que acende a parte negativa do cérebro. Agora, as palavras negro, gay, mulher, refugiado ligam à parte positiva. Não há uma reflexão. Como eu disse, é uma reação pavloviana a estímulos sonoros. Pronto. Então, se contar com uma classe dessas para consertar o mundo, é meio complicado. Bom, fechando essa parênteses, deixa eu voltar para a televisão aqui. É óbvio que é meio complicado raciocinar de maneira independente em cenário tão direcionado e excludente. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, você pega o programa Will and Grace, que é um seriado parcialmente centrado numa figura homossexual, quer dizer, o tal de Will. Sempre gozou de elevadíssimos índices de audiência, inclusive, ganhou vários prêmios autoconcedidos pelo mesmo universo de controle financeiro. Então, todo mundo passa manteiga em todo mundo nesse universo, não é mesmo? Então, isso daí faz parte das recomendações Must-See TV da NBC. Então, é uma revista, não é, que faz um pouco assim uma espécie de classificação dos programas de televisão, que recomenda, né, tal programa. Então está sempre no topo, não é mesmo? Então eu estava, esse seriado me chamou a atenção, e eu fui fazer leitura sobre isso, quer dizer, eu peguei uma entrevista eu li uma entrevista do ator principal, chama Eric McCormack, e ele atua como gay assumido no seriado. Então, e ele está respondendo a uma entrevista, e em determinada hora ele fala, não é ele, é o jornalista, não, presta atenção, deixa eu ver, organizar o meu discurso aqui. Ele é entrevistado e ele emite em determinada hora um certo receio de rejeição do seriado pela comunidade gay. É isso. E aí então o jornalista ele faz um comentário a respeito desse receio do ator, e ele fala uma frase aqui que eu vou ler para vocês. Olha bem, ele fala aqui: não, ele não precisa preocupar-se então de uma eventual rejeição pela comunidade gay. Então ele não precisa preocupar-se, escreve o jornalista, porque já tem a benção da glada. E na hora que eu leio isso, eu não sei o que é essa glada. E naturalmente eu fui atrás, pesquisei na internet, não é mesmo? Fiquei intrigado com a coisa. E o que eu descobri é bem interessante. Olha bem aqui, a televisão, na realidade, ela não retrata caracteres homossexuais exatamente como que é. Ela precisa contar com a patrulha da glada em questão, que é a Aliança Gay Lésbica contra a Difamação. Então, é uma associação, vamos dizer, que persegue implacavelmente qualquer manifestação de opinião, tomada de posição ou apresentação julgada difamatória. Mas ela vai em cima mesmo. Então, o temor do artista era de levar uma nota vermelha da glada. Porque se isso acontecesse, com toda a probabilidade, isso acarretaria o fim da novela e da própria carreira, provavelmente. Você está entendendo, né? E aí, então, a gente reencontra essa glada por todo lado. Quando fica alertado, não é? Com essa realidade, aí eu fui atrás, é fácil de rastrear. Então, por exemplo, a gente vê o show da CBS, chamado A Educação de Max Bickford, com Richard Dreyfuss, que estrela como transgênero naquele seriado. Só para dar um exemplo. Então, esse programa recebeu uma carta de sugestões
Dagblad, sobre a maneira de tratar o assunto, tanto no plano gramatical quanto terminológico. Então, tipo, usar pronomes no feminino, não utilizar vocabulário problemático, dizer transição em vez de mudança de sexo, utilizar o termo de intersexual em vez de hermafrodita, etc, etc. Então, eles que dão as instruções. Essa televisão se pauta por isso. E se não for, então eles vão em cima da televisão e eles processam. A atriz Hilary Swank, ela foi contemplada com instruções parecidas para o discurso de aceitação do Oscar. Quer dizer, ela foi premiada pelo filme Meninos Não Choram. Ela fazia o papel de um transgênero. E então ela foi premiada, ganhou o Oscar, ela fazia o discurso, e ela recebeu da GLAAD um conjunto de instruções então, similares para modelar o discurso dela. O website da GLAAD, inclusive, ele tem o que eles chamam de guia de referência midiática. Tá. E nesse guia de referência midiática, a gente vê, eles dão definições, não é? Visando calibrar o pensamento jornalístico. Uma lista de expressões a evitar, não é? Coisa desse tipo, um link remetendo a recomendações, não é? Para a correta cobertura da comunidade transgênera, não é mesmo? Então, agora, a homossexual em si já não é mais sensação nos Estados Unidos. Agora, da vez, é o trans, né? Por isso, toda esse zelo, então, demonstrado pela GLAAD. Mas sempre demonstrou postura parecida para todas as modas LGBT. Porque agora, hoje, o trans está na moda. Mas antes disso, então, ela estava atuando da mesma forma, para todo o leque LGBT. Né? Então, quem se diz perseguido, na realidade, é antes uma Gestapo a constranger os outros, não é mesmo? Eles é que são o poder. Né? Então, você vê respondendo a uma demanda, um mercado já receptivo. Você vê os shows, por exemplo, humorísticos de olho queer para cara hétero, tudo é relativo, não é? Eles estrearam na TV a cabo em 2003. Então, o primeiro, ele mostra um relacionamento de alguns homos esclarecidos com amigos héteros um tanto quadrados. Então, aí você pode rir dos héteros, vamos dizer assim, não é mesmo? E no segundo, você tem ele mostra o entrosamento de uma família gay com uma família heterossexual através do namoro de uma filha adotiva do casal gay com o filho natural da família tradicional. Então para meio que criar o clima de integração, de aceitação, não é mesmo? E é interessante notar que os autores de novela e os diretores de programa de variedade, diversão, tudo aquilo, eles sempre alegam integrar protagonistas LGBT para atender às expectativas do público. O que é verdade que eles reagem a uma procura mercadológica em certa altura do campeonato. Mas a demanda do público já é resultado do pioneirismo dos mesmos em um primeiro momento, não é mesmo? Repara-se também lá nos Estados Unidos, quer dizer, eu estou falando dos Estados Unidos porque eu achei como uma literatura boa, análises boas sobre isso, não é mesmo? Então deu para fazer essa síntese, ao passo que o Brasil meu conhecimento não produz esse tipo de análise, e talvez esteja errado, mas eu não achei, não é muito óbvio.
né? E eu pessoalmente não tenho paciência para assistir televisão, então eu não sei bem o que está acontecendo exatamente no Brasil, eu não saberia fazer a mesma síntese sobre a televisão brasileira, mas eu sei que é basicamente a mesma coisa, né? Mas eu estou explicando por que eu estou sempre me referindo aqui aos canais norte-americanos. Então, a gente repara, nesse contexto, uma tendência à eliminação dos programas direcionados à família clássica em favor de enlatados estridentemente libertários, né? Então, vocês, por exemplo, antigamente vocês tinham os caipiras de Beverly, Heróis de Hogan, Acres Veg, show de Andy Griffith, que eram todos programas voltados para a família. Então, todos esses programas agora saíram de tela, cedendo lugar a espetáculos de estilo tudo em família, macho, tudo isso, alicerçados num anticonservadorismo debochado, né? Então, se ridiculariza basicamente a figura do conservador, não é mesmo? E outra dimensão que a gente nota é a sexualização da comédia, muitas vezes, inclusive, sob a influência de produtores gays, né? Então, isso faz parte da mudança de panorama, quer dizer, todo mundo tem que relaxar, tudo tem que virar piada. Depois de virar piada, então não tem mais resistência psicológica. É isso a estratégia, não é mesmo? Aí você vê, por exemplo, um episódio de Todo em Família, ele vai confrontar um estúpido homófobo, do qual a gente vai poder rir, então. Então, pega um estúpido homófobo com um gay iluminado. Ele vai promover um diálogo entre os dois para ridicularizar o homófobo e extrair uma confissão implícita de ignorância. Pronto. Aí o MASH, por exemplo, ataca o problema da contratação de homossexuais no exército, e ele contrapõe um simpático soldado gay, ele é engraçado, com um graúdo preconceituoso, de forma que os seriados televisivos, eles catequizaram gerações inteiras na dogmática homossexual, se vem preparando a quase teológica a visão atual da virtude homófila, a contrastar com o pecado homofóbico, é quase isso. Então vocês não é mesmo? O pecado de um lado e a virtude do outro é quase um pensamento religioso. Bom, então é isso. O que a gente vê muito também são, como que eu vou dizer, reações. Esses seriados confrontam o universo hétero com o universo homo. E aí, então, geralmente, o enredo é uma reação negativa no primeiro contato, a coisa vai evoluindo, então há uma reconciliação e abraços no fim do circuito, para dizer, não, nós podemos viver todos juntos, não é? O recado que passa é isso, é um quadro recorrente nesses seriados, né? E só que assim, eu queria insistir sobre isso, é de se notar que todos os casos citados recorrem à abordagem humorística, como passo preparatório, como preparação à dramatização, pronto. Porque uma boa estratégia é sempre amansar o público com risadas, com brincadeiras, aí depois se passa as coisas sérias, inclusive, falando em passar as coisas sérias, isso aconteceu em 1989 com o seriado 30 e Pico, da ABC, com a primeira cena de um casal homossexual na cama. E é interessante notar que a iniciativa naquela época foi prematura, então o público não estava preparado, os patrocinadores tampouco, então várias empresas rescindiram os contratos de propaganda comercial, então foi uma catástrofe financeira. Deu certo não, mas sinal dos tempos,
uma repetição da cena em 2007 gerou exatamente o oposto. Então, cobriu os protagonistas de louros e de glória, entendeu? Eterna, uma badalação eterna. Então, mostra que o mundo amadurece devagar, então, graças à civilização, à ação civilizatória da pequena tela, né? E malgrado as forças do atraso. É isso. Né? Até aquele seriado Friends, Amigos, indiscutivelmente de orientação hétero, ele se sente obrigado a converter a ex-esposa de um dos personagens principais em lésbica e casá-la de papel passado em meio a declarações de simpatia e manifestos políticos. Né? Então, realmente é um universo que funciona por inteiro por conta da causa gay. Então, a televisão oferece propaganda permanente e gratuita. Né? Aí fora os canais específicos, como a canadense Pride Vision, Out TV, a norte-americana logo, que já são canais especificamente voltados para isso. Né? Então, da mesma forma que Hollywood glamorizou o cigarro na década de 1930, vocês podem lembrar do filme do Humphrey Bogart, não é? Hogarth, esqueci o nome agora, mas foi clássico, quer dizer, aquele artista então, que vivia com o cigarro na boca, não é mesmo? Então, em 1970, Hollywood glamoriza o cigarro, nos anos, não, 1930, desculpa, nos anos 70, ele faz, difunde o uso da droga, então glamoriza a droga, e agora, então, a partir dos anos 90, digamos que a televisão, pelo menos, a indústria do entretenimento em geral, propõe agora o charme LGBT, a coisa andou evoluindo nesse sentido. Então, evidentemente que um público constantemente exposto a conversas de coming out e coisas desse estilo, não é surpresa isso acontecer em doses cada vez maiores na vida real, especialmente os adolescentes que não têm os conceitos firmados, tudo aquilo, de ser bombardeado com isso o dia todo, então também se parte para isso. A canção popular também não foge à regra, inclusive se um cantor se atrever a fazer graça com gay, tudo isso, então ele é processado imediatamente. A glata em questão, de novo, entra no esquema. O universo radiofônico também não. Quer dizer, senão não vai ter nunca, praticamente, nenhum programa de rádio vai fazer uma crítica, né? Quer dizer, fora, talvez, algumas irredutíveis difusoras cristãs, uma coisa desse tipo, não é mesmo? Agora, tem também, já no Brasil, me parece, emissoras especializadas, se não me engano, Rádio Balada, GFM, então tudo isso já representa um nicho em expansão, né? A imprensa escrita confirma o quadro. Então, o jornalista mainstream não abriga nenhuma oposição. Né? Quer dizer, por exemplo, eu tinha uma coluna no maior diário local aqui em Goiânia e durante uns 20 anos, toda segunda-feira mandava um artigo, o dia seguinte eles publicavam, era naquela página Opinião, sobre qualquer coisa que me passasse na cabeça. E aí então, 4, 5 anos atrás, eu mandei uns artigos criticando o uso de dinheiro público para parada gay, coisa desse tipo, e isso eles não quiseram publicar, porque vai na contramão do mesmo, da tendência geral, e aí e pronto, isso não passa. Então não tem jeito de nadar contra a correnteza. Quer dizer, eu acho que não peixe de outro mar simplesmente não prospera nessas águas simpatizantes, dos grandes tabloides, não é mesmo?
Inclusive a Associação Nacional de Jornalistas Gays e Lésbicos, falando nisso, por causa disso eu deixei de escrever naquele jornal, né? Até insistiram depois para voltar e eu realmente não quis, porque você é uma folha chamada, é a página de opinião, você vai expressar uma opinião, e de repente você se não pode expressar uma opinião contrária à causa gay, está profundamente errado, né? Bom, mas voltando então para o meu assunto aqui, a Associação Nacional de Jornalistas Gays e Lésbicas dos Estados Unidos afirma, sintomaticamente, que 75% das pessoas que definem a primeira página do prestigioso New York Times são homossexuais. Então, 75%. Daí, evidentemente, né? Aí o meio artístico brasileiro também, né? Onde se tornou chique assumir, denota essa tendência, né? O que explica, evidentemente, a espiral de gayismo explícito no programas de variedade, nas novelas, né? O militantismo exacerbado de certas novelas, inclusive, não é mesmo? Né? E o vanguardismo todo particular da Globo, né? Não é mesmo? Né? Então, isso até, eu penso que até teve uma propaganda comercial contra a homofobia, bancado pelo Ministério do Trabalho, exibindo um beijo gay. Parece que eu tenho isso na cabeça, que eu me lembro de uma história dessa. Então, mas isso vai longe, porque realmente, em outros países, a propagação então, da ideologia gay, ela é financiada por segmentos privados, né? Não exatamente com dinheiro público. Aqui no Brasil, não. Quer dizer, você vê que o Ministério investe numa coisa desse tipo, né? Beleza. Então, no total, as teorias conspirativas, elas sempre surgem quando falta uma explicação racional para um fenômeno, né? Então, quando a gente fica perplexo, né? Por que tanto poder, por que se investe tanto nisso, por que um governo então investe nisso, não é mesmo? Né? Eu acabo de mencionar o Ministério do Trabalho, né? Então, a tese de uma exploração do tema pelo establishment político, né, para desviar a atenção dos problemas reais, brota quase que espontaneamente, né, da perplexidade perante essa adesão incondicional da máquina midiática à causa, não é? Então, é um pouco difícil de provar isso, né, essa alegação, mas quando a gente vê uma parada gay de 2 milhões de pessoas, comparada com a parca participação na luta anticorrupção, por exemplo, isso parece corroborar a manipulação em questão, né? E como eu já disse, é outro samba para outro carnaval, não é mesmo? Bom, então, na próxima aula, nós vamos agora continuar com a catequização de gênero, e nós vamos para a doutrinação escolar.